figura maravilhosa. Aldo, bom dia. Que alegria conversar com você. Você está bem, meu amigo? Bom dia, meu querido Mário Pertes. É uma alegria voltar a ouvi-lo e revê-lo. E esses elogios, vocês sabem que nos cobrem de honra, tá certo? Mas também de grande responsabilidade. Muito obrigado pelas suas palavras generosas. Eu não mereço, mas muito obrigado por me permitir reencontrá-lo e dar um bom dia a Salvador, a Bahia e a você, meu caro amigo. Muito obrigado. Pois é, Aldo, nós estamos falando para todo o interior da Bahia agora, são mais de 30 rádios conectadas e transmitindo aqui conosco. Aldo foi deputado federal por São Paulo durante 5 mandatos pelo PCdoB. Foi presidente da Câmara, foi ministro da Defesa, da Ciência e Tecnologia e Inovação, do Esporte e da Coordenação Política e Assuntos Institucionais nos governos do PT. Hoje, Aldo está afiliado ao PDT e trabalhando muito na defesa das terras indígenas. Aldo, eu queria que você falasse um pouco sobre esses últimos anos que a gente ficou sem contato na sua vida política. O tempo aqui é seu, você diz o que você quiser, e depois eu queria que você comentasse um pouco quais as suas lutas nesse momento, meu amigo. Mário, me permita, em primeiro lugar, dizer 2 palavrinhas sobre a Bahia, que é um estado pelo qual eu tenho carinho, estima, admiração. Provavelmente Salvador seja uma das poucas capitais do Brasil, ou a única, que eu conheço pelo cheiro, pelo perfume, quando chego na cidade. Eu digo, estou em Salvador, porque Salvador tem um perfume especial. E admiro a história, a tradição da Bahia. Conheço o estado, eu acho que sou dos poucos brasileiros que subiu o Monte Pascoal para ver de onde os primeiros portugueses nos avistaram em 1500. Eu subi as igrejas do Monte Santo, fui no Raso da Catarina, visitei Rodelas, Xorroxó, ali no Alto Sertão da Bahia, que foi primeiro povoado por um bandeirante, por Domingos Sertão. Então, eu conheço o nosso querido estado e tenho por ele essa admiração e esse carinho por ser um dos berços da nossa civilização. No momento, Mário, eu estou filiado ao PDT, sou pré-candidato ao Senado pelo PDT de São Paulo, onde fiz a minha história. Foram 6 mandatos de deputado federal por São Paulo, eu fui vereador na cidade de São Paulo, eu fui chefe da Casa Civil do governo de São Paulo, eu casei em São Paulo. Então, minha vida hoje, a maior parte dela é em São Paulo, embora ainda tenha minhas raízes nordestinas e alagoanas, porque minha mãe ainda vive em Alagoas. E essa pré-candidatura, ligada à candidatura do Ciro para a presidência da República, nós temos aqui o Elvis César, que é um candidato a governador, me dão assim esse horizonte. Nos últimos 2 anos de pandemia, eu aproveitei para escrever um livro, é esse livro aqui, depois eu vou te enviar um exemplar, chama-se O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. O livro está dividido em 3 partes, a primeira é uma fundamentação das minhas posições nacionalistas, porque eu tenho pelo Brasil esse carinho, esse apreço, essa ligação afetiva com o meu país. A segunda parte, são 4 capítulos conformando a história do Brasil, uma breve biografia do Brasil. Os 4 movimentos são: o primeiro movimento, a construção da base física, do território; o segundo movimento, a construção da independência. Só esses 2 movimentos já são epopeias dignas de reconhecimento no mundo inteiro. Nós demarcamos 16 mil quilômetros de fronteiras, Mário, em 1750.
um brasileiro de Santos, o Alexandre de Gusmão, representando a diplomacia portuguesa. Nós fizemos a independência das colônias portuguesas e tornamos o Brasil um único país. As colônias espanholas, Mário, viraram 19 países diferentes, enquanto nós nos tornamos um. O terceiro movimento é a unidade do território, que esteve ameaçada. Nós tivemos guerras civis simultâneas no país, uma guerra civil no Rio Grande do Sul, que chegou a proclamar uma república, nomear um presidente, a guerra civil, no mesmo tempo, na Bahia, a Sabinada, outra no Maranhão, a Balaiada, outra no Pará, a Cabanagem, e tudo isso foi vencido e o Brasil manteve a sua unidade. O quarto movimento é a República, o Getúlio, a industrialização, a legislação social. Isso termina ali em 2013, com aquela confusão, não vai ter Copa, aqueles movimentos. E eu proponho, então, o quinto movimento. E o que é o quinto movimento? É a retomada dessa construção, com base em um programa que unifique o país, a retomada do crescimento, do desenvolvimento. O Brasil parou no tempo. A retomada da luta contra as desigualdades voltaram a crescer no Brasil. Então, isso une o país. E o terceiro é a consolidação da democracia. Tem defeitos, tem problemas, mas ninguém vai achar que vai ter uma ditadura para chamar de sua no Brasil. Ninguém vai aceitar isso. Então, a minha pré-candidatura ao Senado se dá exatamente no debate em torno dessas teses que estão no meu livro, que eu vou ver depois como que enviar. Aldo, eu achei interessantíssima essa ideia. Gostaria que você me mandasse mesmo, porque eu tenho muito interesse aí na sua visão. Você é uma pessoa que tem convivido de perto todos os anos seus de política, com situações das mais diversas, de golpe militar durante 21 anos, da volta constituinte, tudo isso, os impeachments, os golpes e o momento atual. Agora, você está no PDT, está com Ciro. Quando eu vejo, por exemplo, hoje saiu um Datafolha ontem, né, que aponta a possibilidade de Lula ganhar a eleição no primeiro turno, a gente sente que começa a haver um movimento no sentido de que Ciro desista da candidatura dele para apoiar Lula. Ou então que as pessoas vão no voto útil. O Ciro é o melhor, é o que tem uma proposta. E realmente ele tem uma proposta para o Brasil. Você sabe que eu sou amigo pessoal dele, admirador dele. Já fui eleitor dele em várias campanhas que ele participa. Ele vem aqui, é super bem recebido, acho uma figura admirável, né? E não aceita essa coisa de dizer, porque ele tem um temperamento assim, nós vamos julgar, se for para julgar temperamento, o atual presidente já devia estar longe. Mas há essa coisa agora do voto útil, de que Ciro desista. E aí, Aldo, o que você acha disso? Mário, eu considero essa tese mais do que uma afronta, um desrespeito, quase que uma ignomínia, a negação, inclusive, dos processos eleitorais no Brasil. Mário, nas últimas eleições para presidente, se os que estivessem em posição nas pesquisas desvantajosas a essa altura das eleições, no mês de maio, poucos presidentes teriam sido eleitos no fim da eleição. Por exemplo, qual seria a posição do atual presidente na eleição passada, em 2018, no mês de maio? Qual era a posição do presidente Fernando Collor no mês de maio de 1989? Fernando Henrique estava muito atrás de Lula nas eleições de 94. Sim. Lula liderava à frente as pesquisas. Então, isso não tem cabimento. A eleição está muito distante do eleitor, que é quem decide. A eleição está muito próxima de nós, que fazemos comunicação, que nos interessamos por essa agenda, ou que participamos do processo eleitoral. Esses grupos sociais que acham que decidem as eleições, os empresários, os jornalistas,
os políticos estão muito perto das eleições, mas a população está muito distante. Então é preciso que ela se aproxime do processo eleitoral e faça sentir a sua influência. Eu não estou aqui duvidando do prestígio eleitoral de Lula ou de Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que é muito cedo para tornar esse prognóstico definitivo. E pedir que Ciro retire é privar a população de uma mensagem, de uma tese, de uma proposta no debate eleitoral. Isso é descabido, isso não tem sentido. Deixe que essa proposta, ele fez um esforço muito grande, escreveu um livro, joga a sua experiência como governador, prefeito, ministro, na eleição, e agora querem que ele retire. Eu acho que isso, sinceramente, é uma falta de respeito. Essa história aí, eu estou conversando com Aldo Rebelo, deputado federal, ministro, várias vezes ministro, um profundo conhecedor da vida e da política aqui do Brasil. Em relação, por exemplo, à possibilidade do atual presidente Bolsonaro, ele tem tentado com esse negócio de urna, uma hora é isso, uma hora é aquilo, outra hora é o Supremo, tá. Você acredita na possibilidade de um golpe de Estado ou uma tentativa de não entregar o governo se ele for derrotado por outro candidato? Vamos analisar essa possibilidade de 2 pontos de vista. O primeiro é o interesse, a vontade, o desejo do presidente em promover qualquer tipo de aventura. Eu não duvido, porque é do comportamento, do temperamento dele. Ele já fez arruaças importantes em porta de quartel, lá no comando do Exército, em Brasília. Já fez aí um arremedo de ameaça no 7 de setembro. Então, isso é do temperamento dele, ele pode até tentar. Esse é um capítulo da questão que você coloca. O outro, terá apoio de quem? Mário, tirando meia dúzia de lunáticos inconsequentes, não vai ter nenhum apoio relevante, nem da imprensa, nem do empresariado, nem da igreja. Estou falando de atores que apoiaram o golpe de 64. A CNBB apoiou. Sim. Os grandes jornalistas brasileiros, Coni, Alberto Dines, Antônio Calado, entre outros, apoiaram. Não existe essa possibilidade. A embaixada americana, os empresários, quem apoiaria? A CNBB? Ninguém. Ah, não, e os militares? Muito menos. Eu conheço, eu fui ministro da Defesa, convivi com esses militares, jamais se entregarão a qualquer aventura. Mário, é porque ninguém presta atenção no que acontece nos fatos. As pessoas procuram, muitas vezes, bastidores que não existem. Eu vou me referir aqui somente a um fato. Diga. O presidente da República convocou uma manifestação para a porta do Comando do Exército em Brasília. Eu fiquei olhando, eu digo, vamos ver. Chega lá o presidente da República, na porta do Comando do Exército. Lá não estavam nem o comandante do Exército. Era na porta do comando, mas o comandante do Exército não estava. Não estava o ministro da Defesa, que estava em Brasília, mas não estava na manifestação. Não havia nenhum militar fardado. Mário, aquilo foi por acaso? Por que é que a imprensa não deu destaque a esse fato? Que o presidente da República se desloca para fazer um ato na porta do comando do Exército, mas o comandante do Exército não está presente. O ministro da Defesa não está presente. Nenhum militar fardado está presente. Por quê? Por acaso, o comandante do Exército não sabia que o seu chefe ia estar ali? O ministro da Defesa não sabia que o presidente da República ia estar ali em Brasília? Não, Mário. Eles não foram porque decidiram não ir. É claro que não iam fazer isso através de uma nota, de uma declaração pública, mas não foram porque consideraram aquilo impróprio, uma afronta a 2 princípios que regem as Forças Armadas, que é a hierarquia e a disciplina. Se o presidente da República pode fazer uma arruaça na porta do quartel, a arruaça está liberada para todos, para o tenente, para o major, para o capitão. Então, por que é que depois, Mário, os 3 comandantes foram destituídos?
O ministro da Defesa foi demitido sem nenhuma razão pública, porque poderiam ter dito não. Os comandantes militares cometeram um grave erro na gestão, foram incompetentes na gestão das suas pastas, cometeram uma indisciplina. O ministro da Defesa foi leniente, cometeu erros administrativos, nada disso foi apresentado, nenhum cometeu nenhum erro que fosse tornado público. Havia ali uma razão secreta, uma razão que não foi revelada para essa afronta aos 3 comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea e ao ministro da Defesa, que era um general que eu conhecia, que foi o chefe da Autoridade Pública Olímpica quando era ministro do Esporte. Eu indiquei o nome do general Fernando Azevedo de Silva à presidente Dilma, que o nomeou chefe da Autoridade Pública Olímpica no Rio de Janeiro para preparar as Olimpíadas. Desincumbiu-se de forma competente. Recentemente, ele demitiu o general Silvio Luna da Petrobras, demitiu o almirante Bento do Ministério das Minas e Energia. Conheço os dois, serviram comigo no Ministério da Defesa. Homens probos, competentes, responsáveis, servidores públicos exemplares. Para quê? Para dizer que eles tinham alguma culpa no preço do petróleo? Então as pessoas acham que os militares vão apoiar qualquer tipo de aventura, saídas do presidente da República. Eu duvido. Vão ser leais a eles, como foram a Dilma, como foram ao Lula. Serão leais, porque o presidente é o chefe das Forças Armadas, é o comandante, mas até onde a Constituição autorize. Porque a lealdade é dupla, é ao presidente e é à Constituição. E o presidente sabe que entre essas duas lealdades prevalece a da Constituição. Eu estou conversando com Aldo Rebelo. Já foi deputado federal por 5 mandatos, ministro da Defesa, ministro do Esporte, da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, uma pessoa de larga experiência. Agora, Aldo, mas em compensação, ao lado do presidente, nós temos ministros, não é, que rezam pela cartilha dele. Inclusive o atual ministro da Defesa andou fazendo umas admoestações, não é? O ex-ministro da Defesa parece que vai ser candidato a vice-presidente na chapa dele. Pelo que a gente vê de Bolsonaro, será que ele tentaria um movimento igual a Donald Trump? Porque ele está o tempo todo dizendo que esse negócio de urna, não sei o quê, papapá, pipipi. E o Congresso Nacional, Aldo, tem sido muito conivente em muitas coisas. Você concorda com isso? Concordo, porque, na verdade, ele entregou o poder ao Congresso. O Congresso é hoje o poder legislativo, que vota o orçamento, e o poder executivo, que executa o orçamento. O presidente da República tornou-se uma figura decorativa, esvaziada. Quem dirige o orçamento são os deputados e senadores com as tais emendas secretas. O presidente não tem mais poder sobre esse orçamento. E administra também limitado pelas ações do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que o proíbe até de nomear um delegado. Mas como já havia proibido a Dilma de nomear um ministro, o Temer de nomear uma ministra, de fazer um decreto, isso foi, na verdade, naturalizando o esvaziamento do poder executivo. E ele tomou o susto do Centrão. Esse episódio revela muito da política no Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não cogitava de fazer impeachment, de abrir processo contra o presidente Bolsonaro. Mas o Centrão foi até o presidente e o convenceu de que essa ameaça existia. O presidente foi tomado de pânico e perguntou como poderia escapar de um possível processo de impeachment. O Centrão disse, olha, nós estamos aqui para ajudar. E ele entregou o governo, inclusive a Casa Civil, que nunca havia sido entregue
ao Centrão, nem pelo Fernando Henrique, nem pelo Lula. Sempre conservaram a Casa Civil para alguém muito próximo do presidente, politicamente próximo do presidente. Mas o presidente Bolsonaro entregou a Casa Civil e o governo. Agora, ele não é um Donald Trump. O Trump tinha um partido grande, forte, histórico. O Partido Republicano é o partido do Lincoln, é o partido que tem nos Estados Unidos, né, o peso da unificação do país, da preservação da unidade do país. Teve muitos estadistas na história. Esse é o Partido Republicano. Qual é o partido do presidente Bolsonaro? É o partido do nosso ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que não tem a governança do presidente. O presidente não tem influência no partido, o partido faz o que quer nos estados, aqui apoia A, ali apoia B. Ele emprestou essa legenda para o presidente. O presidente não tem uma relação de confiança. Não, o presidente é um líder entre os militares. Não é, o presidente é um líder entre os empresários. O presidente tem uma força política muito dispersa, muito fragmentada. Duvido, portanto, que tenha qualquer possibilidade de êxito em qualquer tipo de aventura. Não vejo essa possibilidade. E mesmo porque isso não duraria 24 horas. Ô Mário, no Brasil as pessoas destituem governos eleitos, legitimados pelo voto, tiraram o presidente Collor, o primeiro civil eleito pelo país, consagrado na primeira eleição, depois de anos de governo militar. Tiraram a presidente Dilma, também eleita democraticamente. Imagine alguém que não foi eleito. Isso tem quanto tempo para durar uma aventura desta? Não dura nada, eu acho, entendeu? Muito bem, Aldo, olhe, muito obrigado, viu, pelo prazer que você nos deu a todos nós aqui de Salvador, a mim pessoalmente, no interior da Bahia, de ver você, ver que você está firme e forte na luta política por um Brasil melhor, essa é a história da sua vida. Muitíssimo obrigado, um abração para você, Aldo. Um abraço, Mário, um abraço à Bahia, um abraço a Salvador, um abraço, meu amigo, e até breve. Muito obrigado por tudo. Valeu, Abraão Brito. Vamos ao intervalo comercial que voltemos já. Com certeza, doutor Mário.